Vamos conversar sobre uma transformação bem importante que está acontecendo dentro de casa, a paternidade moderna. A gente vai explorar como o papel do pai está deixando de ser o de um simples coadjuvante para se tornar um verdadeiro pilar emocional para a família. É hora de desconstruir uma ideia antiga e olhar para o novo jeito de ser pai. E para a gente começar, já lanço logo de cara a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Afinal, ser pai se resume a ajudar? Essa palavra ajuda parece tão inofensiva, né? Mas como a gente vai ver, ela carrega um peso enorme na forma como os papéis são vistos dentro da família. Ok, vamos fundo nisso. Para entender a mudança que está rolando, primeiro a gente precisa dar uma olhada no modelo mais tradicional. Aquele em que o pai, ele tinha um papel de coadjuvante. Agora, o mais interessante aqui é a própria definição da palavra. Olha só, ajuda é aquilo que a gente oferece para alguém que já tem a responsabilidade principal. Isso por si só já cria uma hierarquia, né? Deixa claro que existe um protagonista e, bem, alguém que só auxilia de vez em quando. E essa mentalidade, ela moldou gerações. A mãe era a cuidadora primária, a pessoa com a obrigação, enquanto o pai era o apoio, aquele que entrava em cena quando era chamado. Mas, como a nossa fonte bem aponta, um apoio de verdade não pode ser só uma presença parcial. E é exatamente aqui que a grande virada de chave acontece. A gente sai desse conceito de ajuda para abraçar uma ideia muito, mas muito mais poderosa. A ideia de parceria. E esse quadro aqui, nossa, ele deixa tudo muito claro. A gente deixa de ver o pai como um coadjuvante e passa a vê-lo como um parceiro. A gente troca a ideia de um apoio que é só parcial pela de uma presença que é real. E, o mais importante de tudo, a gente sai da ajuda para entrar na responsabilidade de verdade compartilhada. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Criar os filhos deixa de ser um fardo de uma pessoa só, que é aliviado por outra, e se torna uma missão conjunta, uma responsabilidade dividida por igual desde o comecinho. O ponto crucial é esse: não é um favor, é função. Certo. Mas o que significa ter uma presença real na prática, no dia a dia? Vamos ver como isso se constrói. Então, presença real vai muito além de estar fisicamente no mesmo lugar. É uma sintonia emocional. É sim, dividir as tarefas, mas é também participar das angústias, é tentar compreender as mudanças hormonais e emocionais do puerpério, é entender que a parceira está passando por uma transformação gigante. E claro, isso se traduz em ações bem concretas. Não é só brincar de vez em quando. É levantar de madrugada, é trocar a fralda sem precisar que peçam, é acalmar o choro do bebê para a mãe poder respirar um pouco. E, fundamentalmente, é cuidar da mãe, observando e acolhendo sem nenhum julgamento. Só que as ações só funcionam de verdade se a mentalidade mudar junto. Se é um parceiro de fato exige ouvir sem se sentir atacado, sabe? Dividir as tarefas porque elas são de todo mundo, não para ganhar parabéns. E cuidar com a certeza de que essa também é a sua responsabilidade, não um favor que está sendo feito. E o mais incrível é que quando essa parceria realmente acontece, ela não beneficia só o casal. Ela cria um efeito em cascata poderoso que se espalha por todo o lar. Olha só a lógica dessa sequência. É quase um efeito dominó. Quando o pai se envolve de verdade, a mãe consegue descansar, tanto física quanto mentalmente. Com uma mãe mais descansada, o ambiente da casa ganha paz, ganha tranquilidade. E um lar em paz, é o terreno perfeito para o bebê se desenvolver sentindo segurança e muito amor. E o impacto disso na mãe é uau, é transformador. O apoio emocional do parceiro combate diretamente aquela solidão e aquela culpa que muitas mulheres sentem no pós-parto. Isso devolve para ela energia e clareza para viver a maternidade de um jeito muito mais leve e positivo. É assim que a gente chega à grande conclusão. Essa paternidade moderna não é um acessório de luxo, não. Era uma peça fundamental na estrutura da família. Que frase poderosa, né? Ela captura a essência de tudo que a gente está conversando. A carga mental e física da maternidade, que pode ser esmagadora, se torna administrável e até prazerosa quando ela é carregada por um time, e não por uma pessoa só. Então, o ponto final é este: se a maternidade é um pilar, a paternidade ativa e presente é o outro, e os dois são absolutamente necessários para sustentar uma infância saudável e uma família equilibrada. Não se trata de uma opção, é um elemento essencial. E para fechar, fica essa reflexão. A chegada de um bebê sempre traz um certo caos, né? É um turbilhão de novas demandas, de novas emoções.
O que a análise de hoje nos mostra é que a resposta para transformar esse caos num novo e belo equilíbrio está exatamente na força da parceria. É isso que transforma o peso em time e a obrigação em uma jornada compartilhada.